Os dois anjos que almoçaram com Abraão foram destruir Sodoma e Gomorra. Os homens daquela cidade eram tão maus que intentaram abusar dos anjos. Ló cometeu incesto, deitando-se com as suas duas filhas. O capítulo 19 do livro de Gênesis está cheio de informações e é a nossa leitura de hoje na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Paz seja convosco. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos, com seus irmãos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Já fizemos uma leitura completa e esta é a segunda leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia toda. Que bom, né? Graças a Deus que nos dá a vitória. Calma, dona, esse aqui já foi. Vamos lá. Indo explicando. Esse é o nosso cronograma, tá bom? Eu estou mostrando todos os dias para a gente se habituando. E quem está chegando agora, o que está de fundo amarelo é que nós já lemos ou estamos lendo. Estou lendo nesse momento Mateus e Gênesis. Vamos lá. Gênesis 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vieram os dois anjos a Sodoma. Deixa eu consertar aqui, peraí. Pronto. Coloquei o meu auxiliar. E vamos lá. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em pé. Observe que Ló, eu sempre tenho falado, né, negativamente sobre Ló. Realmente ele não deveria ter ido com Abraão, mas Ló aprendeu com o pai na fé. Ele aprendeu muita coisa boa com Abraão. E Jesus fala positivamente de Ló quando diz que o justo Ló sofria, né, vendo a corrupção daquela cidade. E nós vemos aqui que ele também, assim como Abraão, quando viu aqueles três varões, se inclinou, o Ló também faz esse mesmo protocolo. Isso mostra que ele aprendeu alguma coisa com Abraão. E Ló era justo. Ele era uma pessoa com falta de sabedoria e discernimento. Quando ele quis as terras melhores, ele quis se dar bem em cima de Abraão, seu tio, o pai da fé, o amigo de Deus. Imagina você querer se dar bem competindo com um amigo de Deus. E aí ele foi cair aí, Sodoma e Gomorra, já teve guerra, já foi levado cativo, já sofreu, e agora ele continua sofrendo com a corrupção da cidade. Quando ele vê aqueles dois varões, agora são dois. Recapitulando aqui o que eu falei no dia de ontem, né? Nós fomos bem claros ao afirmar que não são três anjos que apareceram a Abraão, mas dois anjos e o anjo do Senhor. Há uma diferença, né? E eu falei ontem, e nas Bíblias, onde tem três anjos no título, eu risco e coloco dois, porque um era o próprio Senhor. Vejam que quando deu de tarde, Abraão ainda estava em pé perante o Senhor, o Senhor disse: ocultarei a Abraão o que faço? Cadê o terceiro anjo? O terceiro anjo era o próprio Deus. Ou ele era o primeiro, né, dos três. Os dois foram destruir Sodoma e Gomorra. Deus disse: eu vou ver se é assim mesmo. Se o que está chegando de clamor é isso mesmo. Deus veio pessoalmente. E ele estava perante Abraão. E nesse momento, os dois chegam na casa de Ló. E é importante que ele está sentado à porta de Sodoma, significa que ele é um dos juízes da cidade. Ok? Sentado à porta aqui não é por acaso, é porque ele é uma autoridade. Ele é um juiz da cidade. A sentar à porta, os anciãos eram chamados à porta para discutir algum assunto. De onde vem a palavra eclésia? Eclésia é uma assembleia de anciãos, de pessoas
experientes que julgavam ali na hora, era julgado ali na hora. O tribunal era assim, né? Ali era STF, STJ, ali era Ministério Público, ali era tudo. O ancião da cidade reunia e decidia ali na hora a sentença, se fosse pena de morte, era pena de morte, acabou. E Ló estava ali, ó, assentado na porta da cidade. E quando ele viu os anjos, ele foi e se inclinou com o rosto em terra. Aprendeu com Abraão essa prática. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Os anjos queriam fazer uma espécie de reconhecimento, saber o que estava realmente acontecendo na rua. E porfiou com eles e vieram com ele. Então, o Ló insistiu: não, não fique na rua, é perigoso. Eu moro no Rio de Janeiro, né, uma das cidades mais perigosas do Brasil, e às vezes a gente pega a Avenida Brasil, meia-noite, 1 hora da manhã, e as pessoas que estão de fora dizem: olha, você não devia fazer isso, é perigoso. Porque nós sabemos, né, o que, o que rola na cidade, usando o linguajar popular. Mas nós sabemos também onde entrar e onde sair, porque já estamos acostumados. Entramos no meio da comunidade, pessoas armadas, seja de uma facção ou de outra. Em cada lugar aqui você tem que saber como entrar, né? E o Ló conhecia muito bem. Sodoma estava assim, dominada pelo mal. E ele insistiu com os anjos: olha, não fiquem na rua. E entraram em sua casa e fez-lhes banquete para os dois. Como eu disse, não eram 3 anjos, eram esses 2 anjos. O outro era o próprio anjo do Senhor, e Abraão está aos seus pés até o entardecer. Nesse momento já anoiteceu, o Senhor foi embora. Abraão está dormindo. E no aconchego da sua casa, né? Abraão está cumprindo o seu serviço marital, até porque talvez nessa noite mesmo Sara engravide, né? Abraão com 99, ela com 90. Enquanto Sodoma está sendo destruída, o velho Abraão está recebendo a sua vitória. A nossa irmã Sara está recebendo a sua vitória. Daqui a 1 ano ela será a mãe de Isaac. Que coisa, né? Veja o poder da escolha. Ló escolheu as campinas do Jordão. Agora ele está recebendo anjos em casa para destruir a cidade. Abraão recebeu anjos em casa para ministrar a bênção sobre Sara. Parou para pensar? Ló está recebendo anjos que vão destruir a sua nação. E não adianta mais interceder, Deus já decretou. Abraão recebeu anjos em casa e o anjo do Senhor junto, com o intuito exclusivo de abençoar. E olhe, eu falei ontem, vou repetir, Abraão morava nos carvalhais de Mamre. Não tinha número, não tinha GPS, não tinha endereço. Os anjos acharam. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o seu endereço. Aleluia. E ele fez de conta que estava passando, mas só para ver a atitude de Abraão. Abraão correu, se lançou aos pés e falou: não, vocês não podem passar de mim sem almoçar. Bem, Abraão deu almoço, Ló deu janta. É daí que vem a tradução do crente comer muito, tá vendo? Crente janta. Mas jante antes das 6, porque senão vai ter problema de obesidade. Olha que interessante. Porfiou com eles e vieram e entraram em sua casa e fez-lhes um banquete. Outra coisa boa que Ló aprendeu com Abraão: receber bem os hóspedes. Quando você receber um anjo, ofereça para ele um banquete. Aleluia. Para que ele lhe abençoe. Ofereceu-lhes um banquete, né? E cozeu bolos, levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Olha aí os homens daquela cidade, a facção que dominava ali.
o comando que dominava ali, Sodoma. Homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Olha, a Bíblia tem umas coisas interessantes, né? Todo o povo de todos os bairros. Ou seja, como diz aqui no Rio, está dominado. A facção que dominava ali passou um radinho para todo mundo e disse: ó, tem 2 caras estranhos aí na casa de Ló. Vamos resolver isso agora. E foram lá. Olha, do mais moço até o mais velho. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão? E disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Nesta noite. Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Conheçamos? Se você está acompanhando a explicação do livro de Gênesis desde o início, conhecer no livro de Gênesis é ter relações sexuais. A Bíblia diz que Caim conheceu sua esposa e ela teve filho. A Bíblia diz que de novo Adão conheceu sua mulher, ela gerou Sete, depois gerou Enos, e conheceu novamente. Conheceu. No livro de Gênesis e na maioria dos livros da Bíblia, quando fala conheceu, teve relações. Os homens da cidade têm uma prática de onde vem aqui a sodomia, ok? De onde vem um pecado aqui que Deus abomina, sodomia. Né? Chamaram, quem são os homens? Vou repetir o versículo. Antes que se deitasse, homens de Sodoma. Pegou aí? Homens de Sodoma. Eles chamaram a Ló e disseram: traze esses homens para fora para que os conheçamos, ou seja, para que tenhamos relações sexuais com ele, para que abusemos dele. Porque entraram aqui sem autorização da facção, quem são eles? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Ló saiu e foi negociar, né? Porque Ló sabia a linguagem do lugar, né? A linguagem da facção que estava dominando ali, e disse: meus irmãos, rogo que não façais mal. Ou seja, ele está comigo, né? Ele está comigo, não façam mal, ele está na minha casa. E eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram, olha aí, conheceram a palavra? Não conheceram homens, ou seja, não se deitaram com ninguém. Fora vou-las trarei e fareis delas como bem for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Veja, a tradição judaica é tremenda com relação a hospedar, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos, diz carta aos Hebreus, e Ló diz: não façam isso, eles vieram ao meu telhado, minha proteção, eu sou Ló, eu sou um dos juízes da cidade, vocês não vão fazer isso comigo. Eles, porém, disseram: sai daí, sai da frente, nós vamos arrombar sua casa. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Ou seja, em vez de estuprar os anjos, agora vai ser você, ô Ló. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eram terríveis. Os homens de Sodoma eram filhos de Belial, de onde vem a palavra sodomia. Não pode ter nada bom vindo de sodomita, porque Paulo diz que o coração deles é inclinado para o mal. Paulo explica em Romanos 1 que ser sodomita é uma maldição. Esses homens têm sentimentos terríveis, malignos, inacreditáveis. Ok? Então, veja que eles vão tentar estuprar, essa é a palavra, abusar dos anjos e de Ló.
Aqueles homens, ou seja, os dois anjos, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, fecharam a porta. Eles não eram qualquer homem, eram dois anjos. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. Não foi todo mundo? Todos os bairros? De maneira que se cansaram para achar a porta. O poder de Deus tomou conta. Os anjos foram ali com uma missão: destruir Sodoma, mas salvar Ló e sua família. Então ele jogou para dentro de casa, fechou as portas e feriu de cegueira os homens da cidade. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tirai-os fora desse lugar. Quantas pessoas seriam salvas, pastor João Neres, da destruição de Sodoma? Quantas Ló tivesse evangelizado? E quantas tivessem aceitado? Porque nós podemos ver que Ló também não era tão ruim assim, né? Ló era um homem justo, sofria, mas eles não aceitavam. E os anjos dizem: quantos tem aí? Tem uns 15, tem uns 20, tem 30? Todos que vocês disserem. Assim como foi na casa de Raabe. Quem tiver na casa vai ser salvo. Quem tiver dentro das suas portas vai ser salvo. Aleluia. Declare isso aí para sua casa. O anjo fechou a porta. Eles fecharam as portas e disseram: ó, desde o menor até o maior, feriram de cegueira, fecharam a porta, de maneira que se cansaram de achar. Então disseram aqueles homens, versículo 12, a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro? Teus filhos, tuas filhas? Todos quanto tens nessa cidade, tirai-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, o Senhor ficou lá, recebendo a oração de Abraão. Abraão está intercedendo, mas Abraão disse: se tiver 50. Deus disse: não destrua, por amor dos 50. E 45. Deus disse: não destrua. 40, 30, 20, 10, Senhor. Não tinha 5. Veja que os anjos ainda estão acreditando. E os filhos? Só aparecem as filhas. Mas os anjos perguntam se não tem filhos, se não tem mais gente. E os genros? Né? Cadê? Os futuros esposos das meninas? Ninguém estava lá. Talvez eles estivessem do lado da facção, querendo abusar dos anjos. Nós vamos destruir. Não tem mais ninguém aí? O Senhor nos mandou para destruir. Então saiu Ló e falou a seus genros, olha aí, coitado, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do genro. Sai daí, seu velho gagá, você está maluco? É isso que disseram para Ló. Coitado. É isso que disseram para Ló. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Ló está amanhecendo, temos que sair. Dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não apareças, para que não pereças na injustiça desta cidade. Bem, o velho Abraão, coitado, orou 50, 45, 40, 30, 20, 10. Se Abraão descesse para 5, não tinha 5, tinha 4. E esses 4 aqui, vamos ver o resultado deles. Eu, porém, perdão, Ló, né? Ele aqui é Ló. Ele, porém, demorava-se. Ô menino lento, ô menino lerdo esse Ló. Aí tem hora que eu falo bem, tem hora que eu falo mal. O Ló não foi chamado para o negócio. O menino era bom, mas era lerdo. Tem crente que é bom, mas é lerdo. Lembra-se que Abraão se apressou para servir os anjos? Abraão se apressou, fez bolo, se apressou, pegou uma vaca, se apressou, matou a vaca, se apressou, aprontou a vaca. O Ló é lerdo. E os anjos dizem que ele se demorava. Aqueles homens lhe pegaram pela mão. Rapaz, a cidade está destruindo, eu estou dizendo para você fugir.
E ele tá, não, mas espera aí, deixa eu arrumar alguma. Arrumar o quê? Eu vou. Você não está entendendo? Qual a parte que você não entendeu, sobrinho de Abraão? Complicado esse menino. Pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Que Deus já podia ter decretado. Ah, você não quer sair, não? Tá bom, tchau. Morre aí com todo mundo. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Pensa no crente lerdo. É aquele crente que Deus está querendo livrar ele do negócio e ele está querendo. Ah, não, mas vamos dar um jeitinho. De repente o meu genro vai. Não vai não, já. Ele não vai não, ele não vai não. Não tem aquele meme? Ele não vai não. Porque Deus já decretou, eles não prestam. Quando Deus resolve destruir um lugar, porque o lugar está ruim mesmo. Foi assim, né? Lá no Gênesis 6. A mesma coisa, Noé chamando, ninguém quis ir para a arca. Entrou somente Noé e a sua família. Que interessante. Os anjos tiraram ele à força e puseram fora da cidade. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse: escapa por tua vida. Escapa por tua vida. Eita, Deus, derramando água. Escapa por tua vida. Pastor João Dez, tá misericórdia. Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Escapa para onde, pastor João Neves? Para o monte, para que não pereças. Olha o que Ló vai fazer. Pensa no crente lerdo. Ai, meu Deus, me dá nervoso quando eu falo de Ló. Me dá nervoso. Escapa para onde? Para o monte, para que não pereças. Versículo 18. E Ló disse: ora, meu Senhor. Pelo menos orar ele sabia, aprendeu com Abraão. Aí ele vai fazer um pedido. Ora, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia. Ou seja, se não fosse tua misericórdia, já tinha morrido lá, porque o Senhor está me tirando, né? Muito bem, que a mim fizeste para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte. Como é a história, Ló? Pensa num crente lerdo. Que figura! Se é o anjo que está dizendo que é para ele escapar no monte, eu vou tomar um café que eu não aguento falar de Ló, não. Comercial, entra aí o comercial. Pronto, comercial de café, tá barato. Aleluia. Vamos lá. Como é a história? Eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Que mal, Ló? Eu vi falar que tem uma pandemia no mundo. Ah, ó, se eu sou esse anjo, Ló ficava aqui mesmo. Sorte de Ló que esses anjos aqui são da paz, viu? Meu Deus do céu. Pensa num crente atribulado. Lerdo, o anjo teve que arrastar ele. O negócio está destruindo, está caindo o céu em cima dele, caindo fogo do céu. E ele está lerdo, querendo salvar o genro. O genro não quer, o genro quer ficar com a facção. Entendeu? O genro quer trabalhar lá pro movimento. Tá entendendo não, Ló? Ora, rapaz, se apressa, seu lerdo. Aí o anjo manda ele ir para a cidade, para o monte, ele diz, não, não quero ir para o monte, não. Poxa, eu vi falar que tem um mal no monte, uma pandemia. Olha aí, para que eu não me apanhe esse mal. Que mal? Tem mal que só está na cabeça do indivíduo. A Bíblia não diz que mal é esse, só estava na cabeça de Ló. Alguém vendeu um peixe podre para Ló e ele comprou. Eis que agora aquela cidade está perto. Eis que agora aquela cidade está perto. Ou seja, eu não quero ir para longe, que eu estou cansado. Para fugir para lá. E é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva?
Tá vendo aquela cidadezinha, Anjo? Tá vendo aquela cidadezinha? O Joné jogou água no teclado. Já saiu já. Teclado anfíbio. Glória a Deus. É... Cidadezinha pequena. Deixa eu ir para lá para que viva a minha alma. Vamos ver se o anjo deixa. E disse-lhe: Eis aqui, tenho te aceitado. Vai, vai, vai. Vai, Ló, você já está me. Minha paciência já está se esgotando. Pode ir também nesse negócio. Pode ir, aceitei. Para não destruir aquela cidade de que falaste. Ou seja, o anjo ia destruir tudo. Aí ele pede: aquela cidadezinha é pequena, deixa eu ir para ali. Aí o anjo já teve que mudar a geografia da guerra, né? Da destruição. Meu Deus. O anjo passou um rádio pro céu, falou: Alô, céu, câmbio. Aqui, os dois anjos que veio destruir Sodoma e Gomorra. Sim, pode falar, anjo. É, eu queria pedir, na hora de lançar fogo, deixa aquela cidadezinha pequena que o Ló pediu para ir para lá. Aí o pessoal lá do céu falou: entendido, câmbio, tudo bem. Ai, crente Ló, meu Deus do céu. Apressa-te, de novo, Guilherme Lerdo. Apressa-te, Ló, e escapa, e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegar. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Bem, ele orou, os anjos atenderam a sua oração e ele foi para tal cidadezinha pequena. Você está pensando que a história da lerdeza de Ló acabou aí? Está enganado. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando entrou, quando Ló entrou em Zoar. Amanheceu o dia. O Abraão lá já intercedeu, passou a noite agora namorando com Sara. Provavelmente Isaac foi gerado naquela noite. E Ló está aqui lutando pela vida. Ele escolheu as campinas do Jordão, agora chupa essa manga, como dizem os cariocas, né? Saiu o sol pela manhã quando ele entrou em Zoar. E os anjos estão esperando. O anjo está esperando a noite toda o lerdo salvar a sua vida. Então o Senhor fez. Ó, não foi o anjo, não. Falei que o anjo teve que passar um rádio para o céu para liberar aquela cidadezinha para Ló. Então o Senhor não falou com Abraão, ele ficou em pé até terminar a oração. Agora o Senhor foi para o céu, Abraão foi para a tenda namorar com Sara, e os dois estão aqui esperando para destruir Sodoma e Gomorra. Passou a noite toda tentando salvar a vida de Ló. Quando ele entrou na cidadezinha, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor só disse: toma cuidado que aquele pedacinho ali ia destruir, mas o Ló pediu para ficar lá. Tá bom, Senhor? Deixa com a gente. E destruiu aquelas cidades, no caso Sodoma e Gomorra, e toda aquela campina, a campina que Ló achou que ia se dar bem, em cima do seu titio Abraão, amigo de Deus, pai na fé. Tem gente que acha que vai se dar bem em cima do amigo de Deus. Coitado de Ló. E todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra, todos foram destruídos. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida, mas não é convertida como crente, não. Convertida numa estátua de sal. Opa, de 4, só sobrou agora 3. Pensa numa oração difícil de Abraão. 50, 45, 40, 30, 20, 10, e pedisse 5, não tinha. Dos 4, menos 1 agora. Risca aí, mulher de Ló, estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã. Ó, Abraão, tá lá, de madrugada. Eita, intercessor. E foi para aquele lugar onde estivera, meu Deus, diante da face do Senhor. Que mistério é esse? Aleluia. Que intercessor. Passou a noite na tenda com Sara, mas de manhã, 5 horas, hora da oração da manhã, Abraão foi lá orar. Aonde? Em qualquer lugar? Não. Naquele lugar que ele falou com o Senhor. Tipo assim, foi aqui que Deus falou comigo.
Foi aqui que Deus prometeu que ia ser pai de multidões. Foi aqui que Deus prometeu que se tivesse pelo menos 10 não ia destruir. Aí ele olha e vê o fogo. E diz, não tinha. Não tinha 10. Mas eu fiz a minha parte. Abraão se levantou de madrugada, frente a Abraão, hora de madrugada. Abraão foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como uma fornalha. Era o verdadeiro inferno em Sodoma e Gomorra. Tem pessoas que fazem do lugar onde mora um inferno. Tem cidades no Brasil que você entra, parece um inferno. Tem comunidades aqui no Rio de Janeiro que você entra, a sujeira, a quantidade de moto que só corta você pelo lado errado, pela direita, pela esquerda. As pessoas atravessam na frente do seu carro e olham com raiva porque você está passando. Ela quer que atropelar o carro. Parece um inferno. A fumaça subia como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Hã? Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. Oxente, Senhor, Abraão está lá na tenda dele, namorando com Sara. Agora ele acordou, foi orar, a oração da manhã, assim. Lembrou-se Deus de Abraão. Hã? Aleluia. Deus não chamou Ló, querido. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidades, que é Sodoma e Gomorra, em que Ló habitava. Entendeu? Deus não lembrou de Ló, lembrou de Abraão, lembrou do intercessor. Deus lembra de quem ora, Deus lembra de quem oferece a melhor oferta. Ele ofereceu uma vitela tenra e boa, ele ofereceu o melhor para Deus, ele ficou até de tarde em pé. Você que desiste da oração com 3 minutos e quer bênção, Abraão ficou o dia todo em pé, até de tarde. Não comeu. A Bíblia não diz que Abraão comeu e bebeu, ele ficou só servindo. E agora, no outro dia de manhã, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Até rimou. Lembrou Deus de Abraão, tirou Ló da destruição. Lembrou Deus de Abraão, tirou Ló da destruição. Quando Deus lembra de Abraão, tira Ló da destruição. Eita, Jesus. Cadê a pregação, João? Lembrou Deus de Abraão, tirou Ló da destruição. Vai ser uma pregação do pastor João. Glória. Vou beber água aqui. Beber água aqui, que esse Ló me deixa nervoso. As cidades onde Ló habitava, Sodoma e Gomorra. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Hã? Habitou aonde, Ló? No monte. Criatura do céu. Não era para o monte que o anjo mandou você ir? Irmão, pensa num crente atribulado. Eu fico nervoso quando eu falo de Ló. O anjo disse, fuja para o monte. Ele disse, tem uma cidadezinha ali mais perto. Eu queria evitar a fadiga. Oh, meu Deus. Ai, Ló. Peraí, deixa eu tirar o óculos para Ló. Aí ele pediu para ir para Zoar. Aí Deus teve que tirar do mapa da destruição a cidade de Zoar. Aí agora subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Aonde, Ló? No monte. Criatura, não era para lá que o anjo mandou? Os anjos? Agora eu resolvi ir para o monte. E suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna. Ele e suas 2 filhas. Pense no crente lerdo. Esse tal de Ló. Não foi ele que pediu para ir para Zoar, porque ele tinha medo de ir para o monte. Agora ele sai de Zoar e vai para o monte, porque ele tem medo de Zoar. Vai, Abraão, leve quem Deus mandou você levar. Deus mandou, sai da tua terra e da tua parentela. Leve um sobrinho atribulado aí, dando trabalho até hoje. Habitou numa caverna com as suas 2 filhas. E agora?
Então a primogênita disse à menor. Deixa eu correr que não vamos acabar. Falei demais hoje. Nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, que tenha relações conosco e nós possamos ter filhos. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Veja bem, parece uma coisa extremamente absurda. E é. Mas elas moravam em Sodoma. Novela das 8 era promiscuidade. Novela das 9 era indecência. Novela das 10 era só miséria. Você entendeu? Só acessava site de prostituição, de pornografia. Né? Estou trazendo para os dias de hoje. As filhas de Ló. Quem eram os namorados dela? Decidiram ficar lá na facção. Provavelmente era usuário de droga. Provavelmente eram sodomitas, porque era uma prática da região. Parece que todos os homens lá, com raríssimas exceções, eram sodomitas. Então elas têm uma ideia, não tem mais homem, morreu todo mundo. Triste, né? De 4 pessoas, se Abraão orasse para 5, só tinha 4. De 4, a mulher de Ló já foi. Sobram 3. Agora a primogênita tem essa ideia. Sobram 2. Vamos lá? Deitemo-nos com ele para que em vida conservemos descendência ao nosso processo. Nós estamos fazendo bem. Ele tem que ter descendente. Não tem. Nossa mãe virou estátua de sal. E agora? E deram de beber a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Encheram ele de vinho, né? E sucedeu que no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Bem, das 4 pessoas, a mulher de Ló já foi, ficou 3. A primogênita se deitou com seu pai, ficaram 2. Agora deita a menor. Só sobrou Ló. Meu Deus. 35. E deram beber vinho a seu pai, e também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas, ou seja, engravidaram de Ló, seu pai. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moab. Moab. Ab é de Abba, pai. De Ab, em hebraico, pai, pai nosso. Moab, filho do meu pai. Ló foi neto, avô do seu próprio filho. Foi pai do seu próprio neto, melhor dizendo. Confusão, né? Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz e chamou-lhe Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon até o dia de... Que coisa terrível, né? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 19, uma história muito triste, mas cheia de ensinamentos. Os homens da cidade eram tão maus que queriam estuprar os anjos. A mulher de Ló olhou para trás, de 4 só ficaram 3. As 2 filhas se deitaram com ele, ficou Ló. Ló também era um crente lerdo. Né? Mais uma vez aí, exaltando a lerdeza, como é que a filha se deitou com ele e não sentiu, né? Bem, essa é a cidade que Deus disse, vou destruir. Quando Deus resolver destruir o negócio, a gente pode até orar, mas tem situação
como lá em Ezequiel, que Deus diz, não ore por essa cidade. Esse foi o capítulo 19 de Gênesis, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Estamos lendo todo dia um capítulo, às 9 e às 17 horas. Pai, abençoe teu filho, a tua terra, que dedicou esses 40 minutos para assistir essa live. Entrega a vida dos seus filhos em tuas mãos. Oro para que o Senhor abençoe essa casa, essa família, em nome de Jesus. Oro também pelo Brasil e pela nação de Israel, em especial Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.